Olá, meus amados, graça e paz, que bom poder estar na sua casa outra vez. Eu sou o pastor Adriano Menezes e tenho uma palavra para ministrar a você. Você que nos acompanha, você que participa conosco no nosso canal no YouTube, pr.adriano Menezes, muito obrigado por sua confiança. Eu quero compartilhar com você algo mais sobre o que está sendo dito nesses últimos dias. E a palavra de hoje é jejum. O que é isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Isso é bíblico? Como fazer? Por que fazer? E na época da graça, se pode jejuar? Tem algum efeito? Vem comigo, pega a tua Bíblia, porque eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, eu quero levar você a compreender qual é a expressão, qual é a ideia de jejum. Jejum significa abster-se de um alimento para um período de dedicação. Veja bem, abster-se de um alimento para um período de dedicação, por que não dizer de santificação? Não é apenas ficar sem comer, o nome disso é dieta. É ficar sem um determinado alimento por um período, e aí você, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, e por esse período de tempo você se dedicar a um propósito de oração, um propósito de santificação. E quando nós vamos encontrar isso na Bíblia? Eu tenho alguns exemplos e quero citar para você. Em Êxodo 34, encontraremos um homem por nome Moisés. Ele sobe ao monte e por 40 dias ele jejuou o Senhor. E tendo orado, Deus deu a ele as tábuas da lei. Encontraremos em 1 Samuel capítulo 7 o registro de Samuel e toda a sua casa. Eles estão orando a Deus e jejuando. Mais adiante, no livro de Neemias, encontraremos esse próprio homem orando e jejuando. Com a tristeza tamanha em seu coração, com as notícias do que se passa com seus conterrâneos que ficaram lá do cativeiro. Então ele orou e jejuou. No capítulo 8 de Esdras, um livro depois, encontraremos Esdras orando e convidando pessoas para orar e jejuar. Eles tinham uma viagem para fazer e pediram livramento, e fizeram isso com oração e jejum. Nós encontraremos em Daniel, no capítulo 10, esse profeta falando sobre jejum. E por quanto tempo? 21 dias, 3 semanas, como diz o texto. Durante 3 semanas, ele não comeu nada, ele jejuou ao Senhor. Encontraremos em Atos 14, Paulo e Barnabé orando e jejuando, porque precisavam tomar uma decisão acerca da vida da igreja, o direcionamento, para onde iriam, como enviariam os missionários. E eles oraram e jejuaram. E clássico, o texto de Mateus capítulo 4, em que Jesus, o Salvador da nossa alma, jejuou. Eu poderia te dar outros exemplos, como Elias, o homem que orou, como tantos outros, mas eu quero me deter a esses. Dá para você perceber? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que oraram e jejuaram. Nesse aspecto, jejuar, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Existem 2 tipos de jejum. Eu disse 2 tipos. O jejum total e o jejum parcial. No jejum total, eles se abstiam de alguns alimentos durante um determinado período. Por exemplo, Daniel por 21 dias, Moisés por 40 dias. Mas isso não conota de que jejum só é se for por um período longo. Pode ser um dia, pode ser uma manhã. Você define isso, porque como é algo muito individual, e ele é chamado de jejum total porque nesse período, seja uma manhã, um dia ou mais, você se abstém de todo alimento. Mas também encontraremos o jejum parcial. É o que aconteceu com os jovens que estavam presos na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por que não dizer Ananias, Misael e Azarias. Eles estão agora na Babilônia e se absteram de alguns alimentos. Diz o texto no capítulo 1 que eles sentaram no coração, não comer as finas iguarias, os pratos, os manjares do rei. Durante 10 dias, eles apenas se alimentaram de fruta, de legumes e verduras. O nome disso é jejum parcial. Desses 2, total ou parcial, beber água nunca quebrou o jejum. É só lembrar que Jesus, nos 40 dias que jejuou, ao final dos 40 dias, ele não teve sede, ele teve fome. Por quê? Porque durante os 40 dias ele bebia, porque a água nunca quebrou o jejum, por ser ela uma substância pura. E aí pergunta a se fazer é, por que jejuar? Essa pergunta é boa. E eu quero trazer para você um propósito muito nobre sobre jejum. Em Mateus 17, Jesus está chegando, ele acabou de ter uma experiência gloriosa em cima do monte,
Com ele estavam alguns discípulos, e quando ele desce lá embaixo, tem um moço endemoniado. E os discípulos tentando expulsar para todo jeito e nada conseguiram. Jesus repreende aquele demônio, o demônio vai embora, os discípulos chegam para Jesus e fazem a pergunta: por quê? Por que não conseguimos expulsá-lo? E aí, o versículo 21 do capítulo 17, ele vai responder: porque essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que esse texto estava dizendo que para expulsar demônio tem que jejuar. Ei, olha para o versículo 17. O versículo 17 diz que Jesus censurou a incredulidade deles. Mais adiante, ele censura a incredulidade dos discípulos. Ele diz: homens de pequena fé. Então, o que tem a ver falta de fé com jejum? Porque jejuar tem um propósito específico: fortalecer a nossa fé. Porque se o jejum é um período que eu me afasto do alimento para me dedicar à oração, então é o caminho para fortalecer a minha fé. É o caminho para me levar mais próximo de Deus. Na minha intimidade com Ele, eu me fortaleço. Na minha relação com Ele, eu vivifico minha fé. Então, qual é o propósito e a razão maior do jejum? Fortalecer nossa fé. Como anda a sua fé? E pensando nessa proposta, eu preciso dizer a você alguma coisa a mais. Quando nós lemos na Bíblia sobre jejum, precisamos observar que ele tem 3 direções. Sim, 3 direções. Eu estou aqui trabalhando minha fé, mas por qual propósito eu quero fortalecer minha fé? Na Bíblia, nós encontramos que o jejum ele tem 3 direções. Por que não dizer de 3 propósitos? Propósito número 1, clamar. Clamar por alguma coisa, por um propósito específico. Eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma ação que vai além do meu controle. É isso que se passa com a rainha Esther. A morte está à beira de ceifar o seu povo. E o que ela faz? Chama as suas criadas e diz: jejuem comigo. Chama seu tio Mardoqueu e diz: chama todo o povo judeu para jejuar. E por quê? Porque ela ia entrar no palácio do rei, ela ia interceder junto ao rei para salvar o povo judeu que estava na iminência da morte. Sabe qual é o propósito desse jejum? Alcançar alguma coisa, alcançar um milagre, uma provisão, alcançar uma resposta. É um jejum com um propósito específico de um clamor por uma causa, de uma vida abundante, de uma resposta, de uma cura, seja qual for. Mas também existe o jejum da preparação. O propósito do jejum pode ser para clamar por uma bênção ou para se preparar para algo grande que está por vir. É o que se passa com Jesus. Sim, é o que se passa com Jesus. Em Mateus capítulo 4, o que leva ele a jejuar 40 dias e 40 noites? Por que ele está no monte orando e jejuando? Porque ele está na iminência do seu ministério. Veja que no capítulo 3 ele desce as águas, o Espírito Santo pousa sobre ele, ele sai dali, a voz do céu diz: esse é meu filho amado. Depois de tudo isso ele vai para o deserto, jejuou 40 dias. Terminado o jejum, ele desce, entra na sinagoga, toma a lei na sua mão e lê Isaías 61 dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano da salvação. E ele fecha e diz: hoje se cumpriu essa profecia. A partir dali, Jesus inicia seu ministério. Então entenda, ele jejuou por quê? Para preparar-se para o seu ministério. Como um homem que era, ele está 40 dias afinando sua intimidade com o Pai. Ele está em oração, preparando-se para algo que está por vir. Esse é o jejum que nos leva a preparar-se para alguma coisa. Eu quero trazer ainda à memória um jejum de um homem chamado Josafá. Josafá escreve seu clamor no capítulo 20 de 2 Crônicas. Ele está com muito medo, mas muito medo. Inimigos por todos os lados o cercaram e, apavorado, ele decidiu orar ao Senhor e proclamou um jejum solene, isso é, um jejum com todo o povo hebreu. E durante esse momento eles jejuaram e oraram ao Deus do céu. E ele tinha as 2 coisas. Primeiro, clamar por um livramento. Segundo, se preparar para a batalha. Dá para você perceber? O jejum com os 2 propósitos. Mas tem um outro propósito. É o propósito do arrependimento. É o propósito onde eu jejuo para buscar a misericórdia, o perdão de Deus. É isso que se passa no livro de Jonas, no capítulo 3. Nínive era uma cidade maligna e perversa, cruel e sanguinária. E Jonas vai até essa cidade pregar. Depois de 3 dias de pregação, o povo começou a chorar.
O povo começou a sentir os seus pecados e eles começaram a chorar e jejuar. E eles começaram a, juntos, grandes e pequenos, crianças, todos começaram a jejuar. Isso chegou aos ouvidos do rei, e o rei tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco e cinza, e juntos oraram e choraram. E sabe o que eles faziam com isso? Jejuando, clamavam por perdão. Perdoa-nos, Senhor, poupa-nos, tem misericórdia. E todos ali choraram. E sabe o que Deus fez? Salvou Nínive. A destruição estava prestes a alcançar aquela cidade, porque os seus pecados fediam nas narinas de Deus. E Deus agora ouviu o clamor aliado ao jejum, o jejum com o propósito de arrependimento. Perceba que a Bíblia é repleta desses exemplos para mostrar para nós acerca de jejum. Mas alguém pode dizer assim: os textos que você está falando no Antigo Testamento e no Novo. No Novo. No Novo eu posso te lembrar de Atos capítulo 9, quando Paulo está saindo a buscar, a perseguir os cristãos. E no caminho para Damasco ele tem uma experiência com Deus. E dali ele sai para a rua chamada direita e ele orou e jejuou por 3 dias. Por 3 dias Paulo não comeu e não bebeu. E é no final desses 3 dias que Ananias entra na sua casa, põe as mãos sobre ele e ele recebe o Espírito Santo. Paulo, Atos 9. Em Atos 14 também encontramos esse outro relato de jejum, Paulo e Barnabé. A igreja tinha esse hábito e, falando sobre jejum, um dia chegaram para Jesus. A Bíblia nos conta no livro de Marcos, no capítulo de número 2, capítulo de número 9, melhor dizendo, que os discípulos de João chegaram até Jesus e disseram: nós jejuamos, os fariseus jejuam, por que os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus é fascinante. Sabe o que ele diz? Em Marcos 9,14 ele diz: pode o amigo do noivo chorar enquanto o noivo está na festa? Se entristecer enquanto o noivo está presente? Claro que não. Mas dias virão em que o noivo será tirado e os amigos do noivo chorarão. Então orarão e jejuarão. Parece que Jesus estava falando sobre os dias de hoje. Os discípulos de Jesus não jejuavam porque o noivo estava ali. Ele, Jesus, estava presente. Mas ele diz: dias virão em que o noivo será tirado. Está falando da sua morte e ressurreição. Então eles jejuarão. Jejum está na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe tão específico. Nesses dias em que se fala de jejum, nós devemos entender o propósito dele. O propósito do jejum é, número 1, clamar por uma bênção. Clamar por um socorro, como estamos precisando. Número 2, clamar a Deus por perdão dos nossos pecados, para a misericórdia do Senhor, como estamos precisando. Número 3, preparar-se para o que está por vir. E é pensando nisso que eu tenho um texto a deixar com você, está no livro de Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2. O Senhor começa falando através do profeta dizendo: tocai a trombeta, anunciai a todos que o fim vem. Sim, o fim vem sobre a terra, dias em que ninguém poderá escapar, todos serão atingidos. Mas aí, o mesmo Deus que anuncia o fim, começa no versículo 12 dizendo: convertam-se. Convertam-se a mim, rasguem os vossos corações, chorem, convertam-se a mim com jejuns e lágrimas. É o próprio Deus que está dizendo. Chorem, e ele continua dizendo: saia o noivo da sua lua de mel, chorem entre o altar e o alpendre. Está falando dos sacerdotes. Clamem a mim, que as crianças chorem, que os homens e mulheres chorem, e digam: Senhor, poupa o teu povo, e assim terei misericórdia de vós. Parece que Deus está falando com a geração dos dias de hoje. Estamos vivendo os dias do juízo de Deus. Toda essa situação da pandemia, coronavírus, Covid-19, é o juízo de Deus sobre a terra. E nesse juízo todo, nós estamos sendo convidados a corrigir coisas erradas. Quantas coisas estamos refletindo, coisas que não valorizávamos e agora estamos descobrindo o real valor que elas tinham. E agora somos convidados ao arrependimento. E ser chamado a jejuar, ser chamado, um convite à nação inteira a jejuar, é o mesmo que está sendo dito em Joel. Todos clamando por um propósito, para Deus poupar.
livrar do juízo que estava por vir e clamar por misericórdia. E olha que coisa fascinante. O versículo 19 do capítulo 2 diz: e o Senhor respondeu eles, dizendo: alegrem-se, porque eu restituirei vocês. Trarei de volta, e olha o que ele diz: trarei de volta o trigo, o vinho e o azeite. Recebe isso. Trigo na Bíblia é símbolo de provisão. Então Deus está dizendo: eu restituirei a provisão, trarei recondição, restituirei a provisão, aquilo que falta na sua casa. Vinho é símbolo de alegria. Então ele está dizendo: trarei alegria outra vez. E vem a terceira expressão: azeite. Se trigo simboliza provisão, se vinho simboliza alegria, azeite simboliza poder, unção. Então eu estou com o coração saltitante de alegria, porque Deus está dizendo: providenciarei o que vocês precisam, restituirei a alegria e derramarei o meu Espírito. É por isso que é nesse capítulo, logo no versículo 28, que ele diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que está a acontecer na nossa nação é um convite a se arrepender e se preparar para o que está por vir. E sabe o que vem vindo aí? Um avivamento, um despertamento que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Um avivamento que mudará o nosso caráter, um avivamento que mudará não apenas o nosso jeito de falar, mas o nosso jeito de ser e de viver. Todos os avivamentos registrados na história, você pode pesquisar, estão atrelados a isso. Começaram com quebrantamento, com jejuns e choro. E quando isso chegou ao céu, Deus desceu à terra com avivamento, trazendo azeite, trazendo vinho e trazendo trigo. Vem vindo um tempo de provisão para a nossa nação. Vem vindo um tempo de alegria para a nossa terra. Mas vem vindo aí um tempo de avivamento, em que as pessoas não mais levantarão a Bíblia para dizer que são cristãos. Elas serão conhecidas pelas suas ações. Um avivamento em que os homens e mulheres espalhados pela terra viverão algo novo de Deus. Eu creio nisso. E por isso, neste domingo, eu estarei jejuando. Por isso, eu me dobrarei diante de Deus e clamarei dizendo: poupa, Senhor, o teu povo. O Deus que ouviu o clamor de Josafá, o Deus que ouviu o clamor da rainha Esther, o Deus que ouviu o jejum de Samuel, é o Deus que vai nos ouvir. Então juntos, dobremos-nos diante do Senhor. Se você não crer, tudo bem, essa é uma liberdade, escolha sua, mas não me peça para não crer. Não tente parar-me nisso. Eu creio, eu jejuarei. E você? Eu sou o pastor Adriano Menezes e eu estou falando algo do coração para o seu coração. Deus abençoe. Se você entende que mais pessoas precisam ouvir essa palavra, compartilhe ela. Faça essa mensagem se espalhar nos 4 cantos dessa nação. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique em paz.